Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Olha para quem está do seu lado e diga: que bom que você veio. Olha para ele de novo e diga: tô percebendo que você está mais magro hoje. Olha aí, ó. Bom que você emagreceu. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Rodrigo, pastora Priscila, essa casa pastoral, sacerdotal, que nos recebe, nos acolhe. Nós temos uma aliança, nós temos uma ligação no Espírito, e o Senhor proporciona momentos como esse para a gente estar junto. Pastor Saulo está ali também, esse pequeno, grande homem de Deus. Muito obrigado pelo calor da recepção que sempre vocês dão para nós, né? E hoje aqui, né, não está aquele calor daquela... Eu passei mal da outra vez, fui para fora, eu vou morrer hoje. Fiquei lá encostado no carro, digo: se eu morrer, eu vou morrer pelo menos na fresca. Hoje está tudo geladinho, né? Nem parece o Rio. Tô precisando de uma blusa de frio, tá, gente? Trago o abraço da minha esposa, do nosso filho, nossa casa. O Senhor tem feito coisas grandiosas na nossa vida, na nossa trajetória. É muito bom quando você está nas mãos do Senhor. Eu costumo dizer, em qualquer momento, nunca se esqueça, você está na mão de Deus. Tudo muda quando você compreende em que mão você está. Então, quando você sabe, tem convicção que você está nas mãos de Deus, aconteça o que acontecer, a gente está na mão dele. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, 11 da manhã. Se vocês tiverem paciência, daqui a uns 30 minutos eu termino a introdução. De 1 Reis diz assim, versículo 1 em diante. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos covos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os covos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei que a mulher viúva te dê comida. Então ele se levantou e foi-se a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor Deus, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e só até aqui. Estou muito feliz também de poder reencontrar o meu precioso e querido amigo, pastor Reuel. Ano passado, ou foi ano retrasado, a gente foi pregar na beira da praia, irmão, imagina. Reuel, que agenda boa, né? A gente pregou e foi para a praia. E é muito bom rever o Reuel. É um homem assim, de um caráter, de um coração genuíno. São aquelas preciosidades que Deus separa para um tempo. São seus remanescentes. Um homem que tem um coração
inclinado para o Senhor na adoração. Quando abre a boca, a gente sente que o ambiente muda, né? Que bom poder estar junto aqui com Ele hoje. Mas você está pronto para essa palavra? Eu não ouvi você. Você está pronto para essa palavra? Olha, todas as vezes que eu estiver pregando em algum lugar que você me ouvir perguntando se você está pronto para essa palavra, porque não vem coisa boa. Mas sempre termina bem. Mas antes eu quero que você me permita trafegar por um caminho de entendimento. Antes de eu entrar nessa palavra, eu preciso firmar um pilar na tua mente sobre alguns fundamentos importantes. Primeiro, queria que você, se quiser anotar, anota. Se quiser gravar, depois você assiste e anota. Mas preste atenção aqui. Antes de eu entrar no texto, eu quero te fazer entender uma coisa sobre Deus. Primeiro, Deus é um Deus de níveis. Diga, Deus é um Deus de níveis. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eterno. Vocês estão aqui, gente? Bora junto? Então preste atenção. Ele é um Deus de níveis. É por isso que a Bíblia também diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Se você ler Ezequiel capítulo 47, fala que o Senhor chama Ezequiel e pede para ele entrar no rio. Aquele rio é Deus. E Deus está dizendo: Ezequiel, entra na minha presença, porque eu sou um Deus de níveis. Mede 1000 côvados e você vai mudar de nível. Mede mais 1000, você vai estar em um outro nível. Mede mais 1000 e você vai estar em um outro nível. Porque Deus é um Deus de quê? É por isso que a Bíblia também diz que Ele é o caminho. Ele está falando sobre Ele está dizendo que em cada etapa é um nível que a gente vai viver. Quando a gente conhece a Cristo e entrega a vida para Ele, a gente entra no caminho. Mas quando a gente começa a caminhar com Ele, a gente conhece o quê? A verdade. E quando a gente se relaciona com a verdade, o que é que a gente acha? A vida. Então Ele está dizendo: olha, aprenda uma coisa sobre mim. Eu sou um Deus de níveis. Essa é a primeira coisa. Primeiro pilar. Deus é um Deus de... Segunda coisa sobre Deus é que Deus é um Deus de lugar. É um Deus de quê? Lugar. É tipo assim, Deus é um Deus que se manifesta em ambientes. No Antigo Testamento, Ele era um Deus de lugar, geografia. Era como se Ele se manifestasse geograficamente. Ele era o Deus do Monte Horebe, o Deus do Carmelo, Ele era um Deus geográfico. Ele se manifestava em lugares. Só que hoje não é sobre geografia. Hoje é sobre ambientes que a gente prepara para Ele se manifestar. Então Deus é um Deus de ambientes. Ele é um Deus de lugares. E o que são ambientes aqui? Ambientes aqui fala de posicionamentos, fala de posturas. É por isso que a gente vai ter que entender acerca de Deus que existem palavras que Ele fala que é para o indivíduo, e tem palavras que Ele fala que é para o coletivo. Esse é o terceiro pilar. Primeiro, Deus é um Deus de... Segundo, Ele é um Deus de lugar, ambientes. Terceiro, terceira coisa que a gente vai ter que entender sobre Deus é que tem momentos que Ele está falando para o indivíduo e tem momentos que Ele está falando para o coletivo, ou para o global. E essa é uma das coisas que a gente vai ter que estar muito atento nesses dias. Porque às vezes Deus está falando para o indivíduo, e aí o indivíduo quer levar para o coletivo. E eu fui muito repreendido por Deus um tempo atrás, porque Deus um dia chegou para mim e Ele começou a ministrar sobre um jejum, que eu tinha que fazer um jejum. E aí eu peguei aquela palavra que Deus estava falando com o indivíduo e cheguei na frente da igreja e disse: gente, olha, Deus está convocando o jejum aqui para todo mundo.
povo teve que jejuar por uma má interpretação que eu tive do que Deus estava pedindo para mim, indivíduo. Então são coisas que a gente vai ter que discernir. Deus é um Deus de e a palavra que às vezes Deus libera pode ser pro indivíduo ou pode ser pro coletivo. Você já teve em algum lugar que parece que aquela palavra era só sua? Parece que não tinha mais ninguém ali, Deus estava falando só com você. Não acontece isso? Mas também tem momentos que Deus está falando que Ele está pegando todo mundo ali. É uma palavra global e coletiva. Então, entrando no texto agora, que a gente acabou de ler, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor para quem? Para Elias. Então aqui é uma palavra individual ou é uma palavra coletiva? Deus está falando para Elias ou está falando para o povo? Então Elias recebe a palavra. Só que a palavra que ele recebe, embora era para o indivíduo, englobava a todos. Porque ele diz assim: não vai chover sobre a terra. E Deus dá um prazo sobre esse período, sobre esse tempo. Deus está dizendo para ele assim: eu estou falando com você, indivíduo, mas a palavra que eu vou dizer para você, ela não é só para você, ela envolve todo mundo. Porque Deus está dizendo: não vai chover. E isso quer dizer o quê? Isso implica em quê? Isso implica que naquela época não chover era muito mais complicado do que hoje para nós. Porque naquela época não chover é dizer, não tem como plantar. E se não tem plantação, não tem trigo. Se não tem trigo, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem farinha. Se não tem farinha, não tem pão. É tipo Deus dizendo assim: eu estou cessando, não vai ter pão para ninguém. Só que quando Deus diz isso, Deus está dizendo para todo o povo: não vai ter chuva, ou seja, não vai ter pão para ninguém. Só que, muito embora a palavra era coletiva, ali dentro dessa palavra coletiva, Deus embute uma palavra pessoal e individual para Elias. Porque ele diz assim: Elias, não vai ter pão para ninguém, mas para você eu quero que vá para o ribeiro de Querite, porque lá eu já ordenei aos corvos que te sustentem de manhã e de tarde com pão e carne fresca. O que Deus está tentando dizer aqui? Deus está dizendo assim: Elias, se você anda debaixo da minha palavra, embora o que eu estou dizendo envolve o global, não vai ter pão, mas para quem anda debaixo da minha palavra, vai ter pão de manhã e vai ter pão de tarde. Observe, porque quando a palavra chega para Elias, ela chega assim: vai para o Querite, porque eu já ordenei. Já o quê? O sentido do verbo aqui está no passado, presente ou futuro? Já ordenei. Aula de português para todos nós. Me ajuda, essa aula eu faltei. Opa, então peraí. Deus está dizendo o quê? Vai, futuro, porque eu já ordenei. O quê? Então Deus está querendo dizer o que para Elias? Pode ir, porque eu já fiz uma reunião com os corvos e já preparei a tua provisão no futuro. Não, você ainda não pegou no teu espírito, você só entendeu aqui, precisa entender aqui. Deus está dizendo assim: como eu sou um Deus de lugares, e se você anda debaixo da minha palavra,
a provisão que você precisa para sobreviver no lugar que eu estou te enviando, não vou preparar no futuro, eu já preparei no passado. Olha para o teu irmão e diga assim: o que você precisa para sobreviver no futuro, Deus já preparou no passado. Agora escute, porque agora eu vou começar a pegar um pouco firme. Preste atenção. Deus, Ele quer que eu e você estiquemos as nossas mentes para compreender como Ele se movimenta. E a razão de, às vezes, muita gente está padecendo não é porque Deus o abandonou, é porque ele não entendeu como Deus se move. E é por isso que, quando a palavra chega para Elias, ela não chega para dar um peteleco nas emoções dele. É por isso que você não pode ser um crente emocional, porque se você é um crente emocional, você depende do momento para estar bem. É por isso que pessoas emocionais, crentes emocionais, elas se movem pela sua alma. Elas saem de casa de maneira almática para receber uma palavra na sua alma. E aí, quando Deus não fala o que a alma dela quer, ela sai dizendo que o culto não foi legal. Não existe culto ruim. Existe a maneira que eu me apresento para prestar culto a Deus. É por isso que quando essa palavra chega para Elias, agora eu vou falar para gente grande, tá? Amém? Amém? Quando a palavra chega para Elias, qual que é a intenção de Deus? A intenção de Deus agora é com o seu profeta. Porque a intenção dos céus é: eu preciso mover o meu profeta. Eu preciso tirar ele desse nível e colocar ele no nível que eu quero que ele se mova. Então, para Deus mexer no lugar aonde o profeta está, Deus precisa dar uma mexida no global. Cara, dá para você entender isso? Deus, ele mexe o global para poder tocar o indivíduo. E aí Deus dá essa mexida. Vou cessar a chuva, vou cessar pão, vou cessar trigo, vou cessar tudo. Para quê? Para arrancar o profeta daquele lugar. Porque ele diz: sai-te daqui e vai para o Querite. É Deus de lugar que está tentando dizer para o seu homem: o que eu quero desenvolver em você não vai poder acontecer aonde você está. Eu preciso arrancar você daí e levar você para o lugar que eu vou te movimentar. Repito, no Antigo Testamento falava de lugar geográfico. No Novo Testamento fala de posicionamento. Então Deus está esperando um novo posicionamento do seu profeta. Deus nesses dias está esperando um novo posicionamento dos seus filhos. É por isso que, mesmo diante desse cenário de uma palavra global, Deus tem uma palavra específica para cada um de nós aqui nessa manhã. É por isso que, mesmo diante de uma palavra para o geral, Deus vai se encontrar pessoalmente com cada um de vocês aqui hoje. E a primeira coisa que Deus está querendo comunicar à sua igreja, a cada indivíduo que está presente aqui, ou que nos assiste aqui agora, a palavra que Deus está querendo liberar é: eu quero gerar um movimento de mudança de posturas no meu povo. Então Elias poderia orar e pedir para Deus enviar os covos ali onde ele estava, sim ou não? Tipo assim: Senhor, beleza que não vai ter chuva, mas eu quero ficar aqui. Já que o Senhor vai enviar os covos aonde o Senhor quer que eu vá, da mesma maneira que o Senhor tem poder para enviar lá, envia aqui. Sim ou não? Sabe por que muita gente não desfruta de algumas provisões? É porque ela não entendeu que tem algumas provisões que literalmente
tem a ver com o lugar que você está. Tem a ver com alguns posicionamentos que não foram tomados. Tem a ver com algumas posturas que a gente não assumiu. Posso te perguntar de novo? Deus pode ou não pode derramar a provisão naquele lugar onde Elias estava? Podia ou não podia? Mas não tinha a ver com a provisão, tinha a ver com a postura. Não tinha a ver com a provisão, tinha a ver com o posicionamento. Não tinha a ver com provisão, tinha a ver com um lugar. Escute, a provisão de Deus tem um endereço. E o endereço, ele estabelece antes de enviar quem ele quer enviar. Porque em Deus tudo já está pronto. Em Cristo tudo já existe. As realidades de todas as coisas que a gente vai viver na terra, em vida, em Cristo, já está pronto. O que precisamos entender é aonde Ele quer que eu me mova, aonde Ele espera que eu me movimente. Só que Deus está despertando a sua igreja nesses dias para um entendimento. Se mova. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diga: é um novo nível, você vai ter que se mover. Deixa eu explicar isso. É assim, ó. Todas as vezes que Deus muda o nível, esses novos níveis criam novas exigências dentro de nós. É tipo assim, para novos níveis de locomoção, de mudanças de lugar, Deus vai criar novas exigências. Não espere dar as mesmas respostas que você dava nos níveis anteriores para os novos níveis que Deus está trazendo. São mudanças de posturas, são mudanças de posicionamentos. E normalmente quando Deus muda para mim, para você, geograficamente, é porque Ele já mudou no espírito. E a geografia é apenas o resultado de uma mudança que já aconteceu no espírito. Então são novas posturas, porque novos níveis exigem novas posturas. Então a palavra que o Senhor está falando esses dias é: se mova. Apresentem respostas diferentes para o novo que está acontecendo. Ele está dizendo: tem uma nova exigência e você está querendo responder da mesma maneira. Não, se tem uma nova exigência, tem um novo jeito de ser naquele lugar agora. Novos lugares exige uma nova versão de você mesmo. Não, você não entendeu. Novos lugares exige um novo eu de mim. É uma versão nova de você mesmo. É como se Deus viesse trazer nesses dias um batismo de uma nova versão da gente. Não, você não está pegando o seu espírito. Sabe qual é o problema? É que a gente quer responder da mesma maneira sempre. Por isso que muita gente não muda de nível. O Senhor está dizendo: sai daqui e vai para o lugar que eu quero que você esteja. Ou seja, não é mais o lugar que eu acho que eu devo estar, é o lugar que eu ouvi que eu preciso estar. Porque a provisão não vai estar onde você quer estar. A provisão vai estar onde Deus quer que você esteja. É por isso que a bênção de Deus não chega aonde você gostaria de receber. A bênção de Deus chega aonde Ele disse que você precisa se mover. É por isso que chegou a hora de a gente se mover. Chegou a hora de a gente se levantar dessa cadeira hoje e dizer assim: eu vou apresentar para essa nova etapa uma nova versão de mim mesmo.
Eu sei lá, eu ainda não sei nem como que vai ser, mas uma coisa eu sei: aqui dentro eu já estou determinado. Se é para mudar a cor do cabelo, eu vou mudar. Se é para mudar o penteado, eu vou mudar. Se é para mudar a roupa, eu vou mudar. Mas eu não quero mais, nesse novo momento, apresentar a versão anterior. Eu preciso permitir Deus me reconfigurar para apresentar algo novo para o novo. Então Deus está dizendo para ele: vai para onde? Pro Querite. Diga Querite. Você sabe o que quer dizer a palavra Querite no hebraico? Corte, separação. Deus está criando um corte na vida do profeta. Deus está dizendo para ele assim: eu vou te separar do coletivo. Vou te separar do quê? Vou te tirar do coletivo e vou te levar para uma experiência particular. Escute. Eu vejo que eu falava agora há pouco com o pastor Rodrigo sobre algo sobre isso. Eu vejo muitos crentes emocionais. Gente, por favor, não me interprete mal. Eu não quero falar sobre alguém que não tem sentimento, alguém que não tem... Não, tem que ter emoção, tem que ter sentimento. Mas existem realidades da nossa jornada que você não vai poder levar a sua emoção. Você vai ter que levar e apresentar o seu posicionamento. E às vezes, para novos posicionamentos, você não pode trazer emoção para dentro. E aí Deus está dizendo para o profeta: eu estou te arrancando do coletivo e estou te levando para uma experiência particular. Pastor, então Deus leva a gente para viver solitário? Não, Deus leva a gente para momentos de solitude. E não é a mesma coisa não. Solitário é você se sentir só. Solitude é você aprender a conviver com você mesmo. Tem muita gente que está tentando se relacionar e aprender a conviver com os outros, quando ainda nem aprendeu a conviver consigo mesmo. Pessoas que não sabem ser boas ímpares, elas nunca vão saber serem boas pares. Meu Deus, que silêncio assustador. Pergunta para quem está do seu lado assim: você já aprendeu a viver sozinho? Você já viu gente dizer assim: olha gente, olha, eu sou um tipo de pessoa que nem eu mesmo me suporto. Se você não se suporta, eu que vou ter que suportar você? Aí não é justo, né? Eu tenho que conviver com uma pessoa que ela não se suporta. Não, se você não se suporta, vá aprender primeiro a se suportar para aprender a se relacionar. Então o que Deus está dizendo para o profeta é: eu preciso agora te levar para um lugar aonde as vozes externas, elas não vão falar mais alto dentro de você. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso é um segredo do céu. Pegue no teu espírito. Sempre que Deus quer falar, Ele nunca fala na agitação. E qual que é o momento que a igreja está vivendo agora? É um momento de muita agitação. E quem é que vai fazer a diferença nesses dias? Aqueles que aprendem a sair do coletivo para ir para o privado com Deus, calar as vozes da alma, calar as vozes do interior, para poder ter ouvidos atinados no silêncio e na quietude, para a voz de Deus se manifestar. São essas pessoas que vão fazer a diferença nesses dias. Como é isso, pastor? Você se lembra? O Senhor disse assim para Moisés: Moisés, sobe ao monte, porque eu quero falar com você. Aí Moisés chamou Arão e disse: Arão, fica com o povo, Josué vai comigo. Na metade da montanha Josué fica, eu subo para o monte e lá Deus vai falar comigo. Pronto, combinado. Arão ficou com o povo, Josué chegou na metade, ficou, Moisés subiu. Está lá no texto de Êxodo. E Deus ficou em silêncio 7 dias. Como é que Ele me chama para falar comigo? Ô irmão da câmera, me perdoa, eu vou precisar sair daqui. O irmão já chegou ali: pastor, você pode ficar no meio? Posso, mas eu não posso mais, irmão. Eu não consigo. Ô Daniel, como que Deus te chama? Daniel, vai, porque eu quero falar com você. Eu chego, me apresento. Ele fica 7 dias em silêncio e eu lá: cadê Deus? Cadê Deus?
A minha pergunta sempre foi: por que Deus não falou logo com esse cara? Por que Deus, vendo que ele obedeceu o chamado, chegou no lugar do encontro, e no lugar do encontro Deus ficou em silêncio? E essa é a pergunta que muita gente está fazendo: por que Deus não fala comigo? É simples. É simples, sabe por quê? Porque Deus não fala na agitação. Quando Moisés sai do meio do povo e sobe para o monte, a mente dele está agitada com as vozes do povo. Então Deus quer falar com ele sem agitação. Então esses 7 dias foi o tempo que Deus preparou para que Moisés acalmasse e assentasse de todas as vozes externas, de toda a agitação da alma. Quando ele parou a agitação da alma, quando ele parou as vozes internas, Deus veio e falou com ele. Sabe o que é que muita gente está precisando entender aqui? Que Deus, Ele está abrindo um portal para a gente entrar no Querite. Para quê? Para ter um particular com Ele, para ter as vozes da nossa alma acalmada, as vozes do nosso interior silenciadas, porque tem um comando novo vindo dos céus em Querite. É em Querite que vai ser virada uma chave para um novo momento da igreja. Aí o que Elias fez? Ele foi para o Querite. Ele obedeceu. Quando chegou lá em Querite, todos vocês já sabem, né? Água fresca, sombra e maná, de manhã e de tarde. Imagina, Elias acorda. Quando ele acorda, ele covos, tô com fome. Os covos na hora certa chegavam e dava pão e carne. À noite, ao entardecer, os covos vinham, pão e carne. Pergunta para o teu irmão: tem vida melhor que essa, irmão? É boa ou não é essa vida? Você acorda e a provisão está na tua porta. Quem que já viveu a bênção do Querite? Quem aqui já desfrutou de ser sustentado por covos? Eu sei o que é isso. Eu vivi isso por 2 anos. Os 2 anos de pandemia, eu e minha casa nós fomos literalmente sustentados por covos. Eu nunca vou esquecer. Hoje eu conto com facilidade. Não tem problema de contar, gente, momento difícil não. Às vezes tem pregador que só conta, né, os troféus, só mostra os troféus, só mostra as medalhas. Deixa eu mostrar um momento difícil para você. Eu tinha acabado de chegar do Nordeste, por uma chamada de Deus, por uma direção que o Senhor tinha nos dado. E eu não tinha feito um cálculo que a condição de vida de São Paulo é diferente da condição de vida do Nordeste. Mas que cálculo assim, para que pensar nisso, né? Tinha tanta coisa boa para viver, por que eu vou pensar em cálculo? Resumindo, a reserva que a gente tinha, Saulo, ficar 6 meses. Acabou. Não conhecia ninguém me conhecia. E o meu pastor foi para a Europa, ficar 25 dias lá. Ou seja, se faltasse comida em casa, eu ia comer na casa do meu pastor, claro. E aqui faça o mesmo, tá? Faltou, vai na casa do pastor, que tem comida lá. Só que agora nem o meu pastor estava no lugar. Literalmente eu e minha esposa. Nós não tínhamos o bebê ainda. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela disse: e agora? Eu disse: e agora? E agora? Seja o que Deus quiser. E eu disse para ela: não ligue para sua família, porque eu quero ver se Deus é de verdade agora. Porque não é possível que ele brincou com as nossas emoções, tirar a gente de lá, trazer para cá para a gente viver isso aqui. Não é possível. Ela disse: meu filho, e agora? Eu disse: calma, tem o que aí? Ela só tem ovos. Eu disse: delícia. De manhã frito, à noite cozido. Só que até os ovos acabaram. E aí era uma segunda-feira. Eu recebi uma ligação. Um amigo que me conhecia desde 2017 descobriu que eu estava morando em São Paulo. Aí ele disse: cara, você está em São Paulo? Não me falou nada. Eu disse: cara, a vida anda, né? Aí ele disse assim: então, sábado é meu aniversário, queria passar meu aniversário na sua casa. E no viva voz, minha esposa do lado ouvindo. Ela já olhou para mim, ó.
Mas no meu espírito estava assim: deixa vir. Eu olhei para ela e eu disse: não, pode vir. Aí ela disse: não, você está maluco. Só que na minha cabeça estava assim: cara, até sexta-feira eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Terça, quarta, quinta, sexta, nada. Ela olhou para mim: liga e desmarca, rapaz. Eu disse: não, agora não vou desmarcar não. Aí disse: olha, amanhã de manhã, sábado, antes deles chegarem, eu vou abrir a porta da casa. Você vai ver o que vai estar na porta de casa. Acordei cedo. Adivinha, quando eu abri a porta, o que estava lá na porta? Nada. Ela acordou e ela disse: e aí? Eu disse: nada. 9:30 da manhã, chegaram 4 carros, 16 pessoas. E eu achando que era só ele e a esposa. Vieram com ele 16. Minha esposa já ficou assim meia maluca, né? Eu disse: faz 2 garrafas de café, põe no centro da mesa. Põe a xícara, caneca, o que tiver aí, põe. Ela disse: e para comer? Para comer é conversa. Vamos conversar até encher a barriga. Eu me lembro que eu abri a Bíblia e pus na mesa, a mesa, e todos sentaram em volta e eu comecei a falar sobre o reino de Deus. Aí eu me lembro que eles trouxeram aquela caixa que vem um monte de salgadinho de aniversário, que é bem pequenininho, que só eu traço uma caixa daquela sozinho. Enfim, era cafezinho e aquela coxinha. Eu digo: então vai ser isso aí. E a hora foi passando, pastor, foi passando, e eu não percebi. Diante do céu, diante do Senhor que está me vendo aqui agora, cara, foi uma unção, foi uma graça. Um chorava aqui, outro chorava ali. E a palavra da revelada vinha, e entrava e chegava, e pegava um, pegava outro, orava por um, orava por outro. Irmãos, era 4 da tarde, a gente estava nesse movimento. Eu até me emociono até hoje quando eu lembro disso. Porque era um dia que não tinha carne para comer, não tinha comida, literalmente. E não tinha dinheiro. Aí eu me lembro que a mãe do aniversariante disse: gente, já é 4 da tarde, o pastor está cansado, vamos embora. Aí o aniversariante disse: meu Deus, passou que eu não vi, e o churrasco que a gente ia fazer? Aí eu falei: qual churrasco, filho? Disse: não, pastor, tá vendo aquela sacola ali? Todo mundo trouxe carne, trouxe tudo que você imaginar, está ali, pastor. Aí ele disse assim: pastor, a gente vai embora e deixa para você, pode ser? Eu disse: deixa eu orar para saber se Deus confirma. Aí eles foram embora, eu peguei aquela carne e pus no freezer da geladeira. Chamei minha esposa. Eu disse: olha, tem lugares de provisão que só vão se abrir sobre as nossas vidas se a gente se manter firme na palavra que Ele nos deu. Eu disse: está vendo isso aqui na geladeira? Isso aqui para mim e para você não é carne. Isso aqui é um sinal dos céus de que nunca mais vai faltar na nossa casa. Escute. Aí estourou a pandemia, fez tudo aquilo, gente. Todo dia eu recebia um depósito na minha conta que eu não sabia que depositava. Não, eu não estou falando para você acreditar. Se você não quiser, não acredite. Mas eu chamava meu pastor e dizia: pastor, alguém está depositando dinheiro na minha conta, o senhor falou de mim? Ele disse: eu não falei de você para ninguém. Eu disse: pastor, mas está aqui, está entrando. Ontem entrou 1.000, hoje entrou 2.000. E foi entrando, gente, 2 anos. Quando acabou a pandemia, as pessoas pararam de depositar na minha conta. Ai, Jesus. O pau comendo no centro, a pandemia pegando todo mundo, e minha casa cheia de gente. E eu dizia: olha, se tem medo, não vem. Agora, se tem coragem, vem para dentro. E outra, aqui ninguém usa máscara, nem tem negócio de álcool em gel, não. É todo mundo se agarrando, se abraçando, comendo no mesmo prato, na mesma panela. Ninguém foi para o hospital. Porque quando Deus te dá uma palavra para te levar para uma experiência particular, você precisa obedecer. Porque o querido é isso. É Deus te separando e dizendo: eu preciso tirar você do ambiente de muitas vozes para você viver uma experiência particular comigo. É Deus mudando o nível dos seus profetas. É Deus mudando os níveis dos seus homens.
Eu quero declarar sobre esse lugar, porque eu sinto que tem homens e mulheres aqui que Deus está há algum tempo querendo mudar os níveis e você está querendo dar as mesmas respostas. Escute, o mesmo homem de ontem não serve para ser o mesmo homem de hoje. A mesma mulher de ontem não serve para ser a mesma mulher de hoje, porque hoje é um outro nível, é um outro momento. Então são novos posicionamentos, são novas posturas. Mas se você entender no teu espírito e começar a se posicionar hoje, prepara o teu coração, porque os covos, eles vão começar a trazer provisões de onde você nem imagina. Prepara o teu coração para viver isso. Então Elias ficou no Querite, covos de um lado, covos do outro. Agora deixa eu te confessar uma coisa sobre Elias, que é o risco que cada um de nós podemos correr quando a provisão chega. Quando a provisão chega, quem diz isso é o meu pastor, a gente corre o risco de ameaçar a missão. Por quê? Porque a provisão, ela tem a capacidade de pregar uma mensagem aqui na nossa mente. É bom ficar aí, é bom viver aí. Não, vamos ser honestos. É bom, não é, você acordar e está tudo prontinho. É bom, não é, você acordar e tudo já está pago, já está resolvido, sim ou não? Só que a gente corre um grande risco nessa hora, de a gente gostar tanto desse lugar e se esquecer que a provisão não é para revelar a revelação. A provisão é para manifestar o provedor. E qual que é a mensagem desse lugar de provisão? É que independente de onde você esteja, o provedor vai estar sempre com você. Quantos estão me entendendo nessa manhã? E olha que eu não cheguei nem nas partes assim sérias da coisa. Não que não é sério o que eu estou falando, mas é que os níveis vão aumentando e a gente precisa corresponder corretamente. Então quando Elias está ali no Querite, ele fica meio que acomodado. Você não vê Deus mais falando com Elias. Você vê? Olha a história. Quando ele chega no Querite, não tem mais Deus falando com ele. É o risco que a gente corre. Porque da mesma maneira que as muitas vozes podem atrapalhar a gente ouvir a voz de Deus, o lugar da provisão também pode roubar a voz de Deus da gente. Só que Deus, ele não abre mão dos seus profetas. Eu vou repetir: Deus não abre mão de você, irmão. Ele acredita e investe em você. Então de repente é como se Deus perguntasse assim no Querite: Elias, o que você aprendeu no Querite? E essa é a grande questão. O que a gente está aprendendo com o que Deus está fazendo? Porque não podemos ser inconsequentes ao ponto de ver Deus fazer o que Ele está fazendo e a gente não entender o que Ele está fazendo. A gente tem que descobrir o que Deus quer revelar no que Ele está fazendo. Só que a maioria das pessoas só vem buscar o que Deus está fazendo, mas não vem buscar entender por que Deus está fazendo. Por isso o apóstolo Pedro fala que nós precisamos entender em Deus a razão da nossa fé. E o que é a razão da fé? Por que você tem fé? É só para conquistar coisas? Não, a fé tem uma razão. Porque pela fé Pedro lançou as redes e os peixes vieram e encheram o barco de Pedro. Ali é uma pesca da graça de Deus, é a manifestação da graça de Deus pela fé. Mas a razão da fé qual era? Não era o barco cheio de peixe. É quando o barco está cheio de peixe. Se você tem a capacidade de olhar para fora e perceber que tem gente que o seu barco não tem peixe, e se você tem, compartilha com quem não tem. Meu Deus, a fé tem uma razão. A provisão tem uma razão. Diga para o teu irmão: a abundância e a provisão tem uma razão. Escute, eu imagino e eu percebo Deus assim, chegando para Elias: Elias, o que você aprendeu aí no Querite?
Eu imagino Elias olhando e dizendo assim: Senhor, nesse nível aqui do Querite, eu aprendi que só o Senhor é o nosso provedor. Nesse nível aqui eu aprendi que vale a pena confiar no Senhor. Nesse nível aqui eu aprendi que o que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Nesse nível aqui eu aprendi que o Senhor, literalmente, quando envia alguém para uma missão, o Senhor sustenta. Nesse nível aqui, Senhor, eu aprendi que o Senhor é a única base do nosso sustento. Então, quando o Senhor deixa Elias viver as provisões do Querite, o que acontece com o ribeiro? Não ouvi. Opa. Não, peraí. Que Deus é esse, né? Meu, tá tão bom. Para que seca o ribeiro? Pergunta: para que seca, pastor? Pergunta. Se tá bom, para que mexe no que tá bom? Já viu aquele ditado? Time que ganha, só que Deus, ele deixa ficar bom para mexer. Não é chato, né? Quem é que já viveu isso? Na hora que estava bom, Deus mexeu. Escute. Por que Deus seca o ribeiro? É simples, a conta é simples. Foi Deus que encheu, foi Deus que proveu, foi Deus que levou o profeta. Mas agora Deus mexe no ribeiro, ele seca. Pega essa mensagem no teu espírito, você nunca mais vai se esquecer disso. Todas as vezes que tiver bom, que o ribeiro secar, Deus está trazendo uma mensagem ali dentro. E qual é a mensagem? A mensagem é: tem o próximo nível. Só a irmã lá atrás entendeu. Todas as vezes que tiver bom e ficar ruim, é um sinal do céu: eu vou te levar para algo maior e mais alto. Choracalarala. Olha para o teu irmão e diga assim: está seco? Abra os olhos, tem o próximo nível te esperando. Pastor, por que eu perdi esse emprego? Fica tranquilo. Deus está tentando dizer: eu tenho algo melhor para você, e você está preso ao que eu fechei. Eu tenho algo. Agora escute, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o que Deus disse para ele: vai para o Querite, que está de frente ao Jordão. Olha isso, está no texto. Tá ou não está? Vai para o Querite, que está de frente ao... Escute, Jordão é o grande rio. Por que Deus não levou ele logo para o grande rio? Por que levou ele para o riacho? Essa é a matemática de Deus. Antes, Daniel, de ele te levar para o grande, ele vai testar teu coração no pequeno. Antes dele te levar para o nível mais alto, ele vai peneirar teu coração no nível mais baixo. Porque ele quer saber se tem alguém que entendeu que é preciso ter fidelidade às pequenas coisas para ser promovido para as maiores. Escute, no reino de Deus só tem uma condição de você ir para o mais alto, de você ir para o maior: é você ser fiel no menor, é você ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Por isso, pelo amor de Deus, tira a ansiedade no teu coração de ser grande, tira a ansiedade do teu coração de ter o mais alto e o maior. Fidelize o menor, honre o menor, seja fiel ao pequeno, pelo amor de Deus. Aleluia. O Rodrigo sabe disso. Depois da pandemia, Deus estourou, explodiu a igreja em Campinas. Mas quando o pastor passou a igreja para nós, eu e minha esposa, pegamos 40 pessoas que tinha naquela igreja. Eu coloquei dentro da minha casa. Eu fui de casa em casa. Eu fiz todo o chão de fábrica. Fizemos todo aquele movimento. Deus trouxe uma explosão que a gente até hoje não sabe explicar.
Nós estamos agora num lugar, num espaço, gente, que eu não sei te explicar. Quando a gente entrou, todo mundo disse: é loucura, o que vocês estão fazendo nesse lugar grande? E hoje a gente está preocupado, o pastor José está preocupado. Como é que vai fazer agora para acomodar todo mundo que está vindo? Porque o espaço ficou pequeno de novo. Escute, nesse hype, é o hype mesmo, Deus está fazendo, é Deus que está fazendo. No hype, Deus chega para mim e diz: pronto, abre mão de tudo e agora vai para o Querite. Sabe o que muitos pastores vieram dizer para mim? Rapaz, no momento da ascensão, no momento do hype, você sai. Eu disse: você não entendeu. Quem pensa assim é porque não entendeu. Não existe hype com Deus. Com Deus existe fidelidade ao que Ele está falando. Ou você decide ser fiel a Deus, ou você vai viver as ansiedades da agitação desse mundo. Porque para esse mundo, hype é aquilo que está dando certo no mundo. Para Deus não. Hype é você estar no centro da sua vontade. Aí eu fui para uma cidade chamada Jundiaí. Quando eu cheguei lá, tinha 15 pessoas. Eu confesso que eu olhei assim e disse: meu Deus do céu, tudo de novo. Ele disse assim: me honra no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Eu peguei aquelas 17 pessoas de novo. No quintal da casa de um irmão lá, começamos a reunir. Na quarta reunião não cabia, fomos para o hotel. Na primeira reunião no hotel, para 200 pessoas sentadas. Quando eu cheguei com o meu carro, tinha 200 pessoas do lado de fora e 200 pessoas do lado de dentro. Fizemos 4 reuniões no hotel. Fomos para um outro salão. Já não coube, já estamos no outro salão provisório. São 2 cultos no domingo. 600 pessoas de manhã, 600 pessoas de noite. Eu não estou aqui falando de número, eu não estou aqui falando disso e dessas coisas. Eu estou querendo dizer para você: o Jordão está na sua frente, você olha e você quer, mas Deus te colocou no Querite. Olha para o lugar que você está, seja fiel aonde você está e honre o Querite. Só que ele seca o ribeiro às vezes. Talvez eu esteja falando nessa noite para pessoas que o Senhor Ribeiro secou, mas tem uma palavra aqui dentro dessa palavra. Quando eu seco o ribeiro, meu filho, não é a minha maldade, é a minha promoção. Eu tenho um próximo nível. E qual é o próximo nível? Está aí no texto. Vou nem lá abrir a Bíblia mais, porque está aí no texto. Ele seca o ribeiro e fala com Elias: sai-te daqui e vai para onde? Sarepta. Diga: Sarepta. Next level. Próximo nível. Deixa eu gastar meu inglês um pouquinho, tá? Também é só isso que eu tenho no inglês. E mesmo assim porque eu vi no livro. Escute. Próximo nível. Qual é o próximo nível? Eu tenho 9 minutos para acabar isso aqui. Sarepta. Próximo nível. Só que antes de Deus mandar ele, Deus dá uma palavra, como deu quando ele estava no meio de todos e foi para o Querite. Já ordenei aos povos. Aqui ele diz de novo o quê? Já ordenei a uma. Talvez tenha muita gente aqui que está muito bem preparada para ir para o Querite. E se acostumou tanto no Querite, que Deus está secando o ribeiro, seca de novo, seca tudo. E ela está tipo assim: mas aqui tem covos que nos sustentam. Ela não entendeu que Deus não queria revelar a provisão, Deus queria revelar o provedor. Ele se levanta e vai para Sarepta. Quando ele chega na porta da cidade, tem uma viúva catando lenha. Aí ele olha para ela e diz: eu acho que é ela. Aí vai nela: oh, tu és viúva? Sou. Então, tu pega água para mim? Aí ela disse: água? Água não tem problema. Embora tá sem chuva, tá sem tudo, mas eu vou lá, tem água em casa, tem uma reserva de água. Quando ela vai saindo, ele diz: oh, volta.
A palavra que eu recebi não foi para pedir água. A palavra que eu recebi foi que você ia me sustentar e me dar comida. Então me traga pão. Ele olhou para ele e disse: então, água eu até consigo, mas pão, não tenho pão. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite em casa. Estou aqui catando lenha para isso. Cheguei em casa, vou acender o fogo, vou pegar um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pãozinho para mim, para o meu filho. A gente vai comer e o quê? Morrer. Você está pronto para ouvir isso aqui agora? Por que Deus leva a gente para Sarepta? Querite, Ele quis nos treinar para entendermos uma coisa: Ele não falha no seu sustento. Ele honra, Ele cumpre. Só que não é para a gente se acostumar e se apegar à provisão, mas está firme com o provedor independente do lugar. No Querite, aprenda isso. No Querite, qual que é a dinâmica? A dinâmica do Querite é que as portas já estão abertas, então a provisão está ali. Já em Sarepta, a dinâmica é outra. Lembra quando eu disse? Todas as vezes que Deus nos leva para um novo nível, tem que ter uma nova versão de nós. Então Deus está treinando o seu profeta para novas versões, para novos níveis. Então aqui a dinâmica do Querite é: as portas estão abertas. A dinâmica de Sarepta, eu vou ter que aprender a abrir a porta. Tá vendo? Ninguém dá amém nessa hora, né? É assim, ó. No Querite, é Deus dizendo assim: você não vai fazer nada, sou eu que eu vou trazer e vou fazer. Mas no próximo nível, eu quero te ensinar que nem Sarepta eu era o provedor. E o que eu estava tentando ensinar Elias ali, que como eu sou provedor, eu quero colocar a minha natureza dentro de você. Agora, não é sobre a provisão, é sobre o provedor. Então, como eu sou provedor, eu queria treinar você a ser provedor. Agora em Sarepta, você vai ser o provedor. Mas pastor, como assim? Se ele não tinha para ele, ia ser provedor de que jeito? Deixa eu te explicar. Em Sarepta, não tem a ver com pão, tem a ver com mentalidade. Vou repetir. Toda a provisão, pastor Rodrigo, que a igreja precisa, não está no dinheiro e não está no pão. Toda a provisão que a igreja precisa está na mentalidade do povo. Quando Elias chega diante da viúva Daniel, o que ela diz para ele? Porque o que ela diz revela o que está dentro da sua mente. Ela diz: não tem pão, diga escassez. Vou comer e vou morrer, diga morte. Qual que é o ambiente que permeia a sua mente? Escassez. Vamos lá? Qual que é a predominação da sua mente? Qual que era o pensamento dela? Escassez e morte. Agora, quem é o profeta? O agente de provisão. Agora é ele que abre as portas da provisão. E como é que profetas abrem portas de provisão? Profetas abrem portas de provisão com a palavra que ele carrega. Você não entendeu? Deixa eu te explicar o que é ser profeta. Não é aquele que fica: Deus está mandando te dizer, assim diz o Senhor. Não. Tem profetas assim? Tem. Amém. Glória a Deus, eu creio, amém. Joga essa pasta para cá. Deixa eu te falar biblicamente a função profética. Profetas são aquele que tem provisão na escassez. Posso te afirmar? Posso. É assim, ó. Dizer e profetizar o caos. Tem muita gente aí se intitulando profeta e profetizando: o vale está cheio de ossos secos. Eu quero saber se tem alguém com coragem para chegar no meio do caos e dizer assim: assim diz o Senhor, ossos secos, volte a ter vida. Profeta para dizer que tem morte na panela. Tá assim, ó: não come porque tem morte, não come porque tem morte. Eu quero saber se tem alguém para dizer assim: põe farinha e come, porque ninguém vai morrer. Olha para o teu irmão e pergunta assim: que tipo de profeta você quer ser? O que aponta o caos ou que tem palavra de provisão no caos?
Não, eu não quero ser aquele que aponta o caos. Eu quero entrar dentro do caos. E dentro do caos eu vou abrir a boca. E quando eu abrir a boca, os campos de provisão vão se abrir. As portas trancadas, elas vão se abrir. Quando Elias chega para aquela mulher e diz assim: vai lá e pega primeiro para mim. Não. Tá no texto, não estou inventando, tá aí ou não tá? Vai e pega primeiro para quem? E se a gente faz isso hoje, amanhã a gente está na internet, está tirando a boca do povo. Mas esquece. Não sei nem por que eu falei isso, mas esquece. Escute. Que às vezes a gente dá umas bobeiradas, né? Escute. Quando Elias chega, Deus está dizendo para ele: agora é você, Elias, que vai usar a palavra que eu coloquei dentro de você para destrancar mentalidades aprisionadas em um ambiente de escassez e de morte. Você vai sentar com pessoas e você vai virar chaves de entendimento na mente dela, e ela nunca mais vai viver presa na escassez. Agora escute. A Bíblia diz assim: criai nos seus profetas e o quê? Prosperareis. Escute, você tem que crer em profetas que Deus põe do teu lado. Porque a mulher ouviu a palavra, sabe o que ela fez? Ela foi para casa. O filho dela já está tipo assim: mamãe, por que você demorou? Estou com fome. Ela disse: meu filho, fica sossegado. Imagina a cabeça dela: o primeiro pão de quem é? Não ouvi. Ok. Pelo amor de Deus, não interprete aqui que agora você vai pegar o seu salário e vai dar para mim ou pro... Não é isso que eu estou falando não, tá? Pega no teu espírito. É no espírito que entende essas coisas. Aí ela pegou, em obediência à palavra do profeta, o azeite e a farinha. E o filho dela aqui assim, já faminto, tipo, agora vai sair o nosso pão. E ela está aqui misturando. Aí o filho dela olha para ela e diz assim: mamãe, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo bolo. Deixa eu te explicar logo. Olha, eu encontrei um profeta, e ele usou em nome de Deus que eu tenho que fazer um bolo primeiro para ele, e é o que tem. Eu estou aqui fazendo. E o menino está dizendo assim: mamãe, é que você não está entendendo o que eu estou perguntando. O que você está perguntando, meu filho? É que a senhora está fazendo com o último bocado que tinha na vasilha, correto? Correto. Mas dá uma olhadinha para a vasilha e para o azeite. Quando ela olha, a mesma quantidade. Ela disse: como assim? Ela colocou de lado: deixa eu fazer outro. E colocou. E começou a fazer. O menino: olha de novo, mamãe. Ela olhou. O azeite continuava o mesmo e a farinha continuava a mesma. Ela disse: meu filho, vale a pena obedecer os profetas. E ela começa a fazer o pão, começa a assar. Agora as vizinhas começam a vir pelo cheiro. Já viu aqueles desenhos que o cheiro vai com uma fumaça? Chega na casa do vizinho: o vizinho: onde é que está esse cheiro de pão? Vão. Quando bate na porta, diz assim: estou sentindo o cheiro de pão. O que está acontecendo? É que aqui tem pão, só que esse pão primeiro é do profeta. E porque eu honrei a palavra do profeta, agora não falta farinha nem azeite na botija. Tem pão para mim, tem pão para ele, tem pão para vocês, e ninguém vai morrer de fome. A chave foi virada. Quando a chave vira, não é sobre quantidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o profeta disse: vai, porque tem 10 sacos de farinha e 10 botijas de azeite, foi isso que ele falou? Tem 100 sacos. Foi sobre quantidade? O que você prefere, quantidade ou que nunca cabe? E por que você está buscando quantidade? Eu prefiro ter um ambiente onde o que tem nunca acaba. Olha para quem está do teu lado, diga: queira ser alguém que o que você tem nunca acaba. Eu vou profetizar sobre essa casa. Eu vou profetizar sobre o campinho também.
Eu vou profetizar para quem está visitando também. Deixa eu declarar: creia nos seus profetas, porque não vai faltar farinha da tua panela, nem vai faltar azeite na tua botija. Se prepara, porque Deus vai levantar agentes de provisão nesse lugar. Os provedores não estão lá fora, eles já estão aqui dentro. Talvez os olhares estão lá fora. Você olha para os grandes centros, para os grandes lugares e pensam: ali estão as minhas provisões. Não, os provedores já estão aqui nessa noite. Só que Deus está esperando você se mover. Saia do povão, vai para o Querite, viva tudo que você tem que viver, mas aprenda uma coisa: quando o ribeiro seca, Deus está apontando o próximo nível. Aí ele sustenta aquela viúva. Observou que não é a viúva que sustenta Elias? É Elias com a palavra profética que sustenta aquela viúva. Está preparado para você ser apoio e sustento para alguém? Não, foi fraco esse amém. Deixa eu te falar, a bem-aventurança não está no receber. A bem-aventurança está no dar. Quando você entender isso dentro de você, você nunca mais vai viver a mesma realidade. Naquele dia eu abri as portas da minha casa para receber aquelas 16 pessoas que mudou a história da minha casa para sempre. Hoje nós somos agente de provisão para muitas pessoas, para muita gente. Eu cheguei em São Paulo só com a roupa que eu estava vestido e uma malinha lá com algumas coisas. Para a glória de Deus, Deus tem nos abençoado tanto, tanto, tanto. E eu quero te falar uma coisa: não é sobre coisas, é sobre você se tornar um agente de provisão. E quando você é um agente de provisão, Deus tem razão para te dar. Tem gente que pede para Deus, mas Deus olha e diz: cara, eu vou dar para quê? Se ele nem entendeu a razão do porquê dar. Deus precisa achar em nós a razão para depositar em nós. Quando ele sustenta a viúva, ele diz uma palavra para a viúva. Eu não sei se vocês vão achar, eu já abandonei tudo ali, tá? Mas eu não sei se você vai achar. Ele diz assim, ó: não faltará azeite da botija, nem farinha da panela, até que chova. Vê se você acha isso aqui, põe aqui. Até que chova. Ou seja, quando ele diz até que chova, isso impõe o quê? Uma condição, correto? Ou seja, só vai ter aquele milagre da provisão até o tempo que tiver chovendo. E se parar a chuva, o que acontece? Para o milagre, correto? Achou? Não. 14? Põe o 14. Vixe. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia. Capítulo 18, versículo 1, põe aí. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei o quê? Então se tem chuva, então quando seca o ribeiro e quando acaba o milagre, o que Deus está querendo dizer? Próximo nível. Agora, qual é o próximo nível de Elias? Ele vai, apresenta-se a Acabe, mas sabe para onde é que ele vai depois dali? Diga: Carmelo. Sai do povo, Saulo, vai para o Querite, sai do Querite, vai para Sarepta, sai de Sarepta, agora chega onde Deus quer que ele chegasse. Você entendeu a trajetória para chegar até onde Deus queria que ele chegasse? Desde quando ele está lá no meio da multidão, o alvo de Deus era o Carmelo.
Mas Deus não pegou dali e já levou para o Carmelo. Por quê? Porque Ele primeiro precisa processar o seu profeta. Agora, se Querite é provisão, se Sarepta eu sou provedor, eu, Carmelo, quem eu sou? E eu vou finalizar aqui. Você está pronto agora para esse finality? É assim, ó. Querite é Deus provendo para mim. Sarepta sou eu provendo para o outro. Aqui são guerras pessoais, são minhas. Meu ministério, minha família, minha casa, meus negócios. E o Carmelo? Agora não é sobre mim, não é sobre meu ministério, não é sobre o Mevan, não é sobre a minha igreja, não é sobre a minha casa, não é sobre a minha família. Junta 12 pedras. O que quer dizer? O que querem dizer essas 12 pedras? As 12 tribos. E as 12 tribos representam o quê? A nação. Então agora no Carmelo não é uma guerra pessoal, particular, da casa, do ministério, da família. Agora eu vou me colocar num lugar para juntar a nação, porque é uma guerra nacional. Agora é quem conquista o território. Não, você está pronto para essa coisa? Aqui é assim, Daniel, Rodrigo, Saulo, entendo. Agora não é Mevan Recreio, não é Mevan Campinho, não é Mevan Jundiaí, não é Mevan Global, não é Assembleia de Deus, não é Batista, não. Agora não é meu ministério pessoal, não. Agora é a capacidade que eu tenho de me juntar com o outro para fazer força, para destronar Jezabel do principado. Como é que eu corto essa manipulação jezabélica? Como é que eu derrubo Jezabel do trono? Tem que ter altar restaurado. Agora é eu com você, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas demandas pessoais que corroboram para a destruição do altar. Agora eu vou consertar o meu altar pessoal. Eu vou ajustar a minha vida com Deus pessoal, para quando chegar no Carmelo eu ter autoridade para dizer: Jezabel, chegou um altar maior que o seu. Agora não é o altar da minha igreja e nem do meu ministério. Agora só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Fica de pé em nome de Jesus.